Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mais um momento para trazer a palavra do Senhor. A paz de Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Boa noite, a paz do Senhor, Rafaela, Silvia Leite, Catiane. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus me deu uma palavra para trazer aqui ao coração de vocês e ao meu também, né? Deus revela o que está em secreto. Louvado seja Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus, Catiane. Wanderilson, a paz do Senhor Jesus. Amém, Rafaela. Fica aí na intercessão, interceda aí por nós, para que Deus venha falar o que nós precisamos nessa noite. Louvado seja Deus, né? Tá dando para me ouvir bem? Tá me ouvindo bem? Tá, Rafaela, tá me ouvindo? Tá dando para ouvir? O fone hoje acho que tava com algum problema no fone. Oi, Janete, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, grande Deus. Tá dando para ouvir bem? Poliana, minha cunhada, a paz do Senhor, meu amor. Jesus vai dar uma resposta nessa noite. Creia que Deus é poderoso. Amém. Deus é poderoso para fazer obras maiores do que a gente imagina. E eu creio, com toda a minha fé, que estamos aqui, louvado seja Deus. Não só para passar, né? Para passar o tempo, mas para ouvir uma direção, algo que pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Né? Então, se você ouvir a instrução, ouvir a direção de Deus e colocar em prática, pode ter um resultado diferente. Louvado seja Deus. Amém, Faela. Que eu achei que não estava dando para ouvir, que o fone estava com problema, mas glória a Deus, né? Que está dando para ouvir. Boa noite. Boa noite, Janete. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor nessa noite. Vamos ouvir uma palavra aqui da parte do Senhor. Para a glória de Deus. Cicinha, meu amor, um cheiro para tu. A paz do Senhor Jesus, saudade. Oi, Gilmária, boa noite. Louvado seja Deus. E Deus falou ao meu coração. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o que está no secreto do coração do rei, Deus pode revelar. Deus falou ao meu coração que o que está em oculto vai ser revelado. Louvado seja Deus, né? Tudo que está no oculto, que os meus olhos não podem ver, que os teus olhos não veem, que nós não podemos imaginar, Deus revela. Deus sabe tudo que está em oculto, Deus sabe tudo que está sendo planejado no coração. Louvado seja Deus, e Ele é quem revela oculto, profundo e escondido. Só o Deus Todo-Poderoso que tem poder, louvado seja Deus, para revelar tudo que está em oculto, tudo que nós não podemos imaginar, louvado seja Deus. Mas quando colocamos o nosso coração em concordância com o céu, quando colocamos o nosso coração, a nossa mente em buscar o Senhor, em saber o que é que Deus acha, o que é que Deus pensa, Deus é poderoso para revelar tudo que está em oculto, tudo que está em mistério,
trazer uma solução, trazer uma resposta, nos ajudar, nos direcionar, nos dar um rumo e não ir para o caminho errado, porque Deus é que sabe o caminho da vitória, Deus é que sabe o caminho certo. Lucas, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que Jesus abençoe cada um aí dos que estão entrando, dos que estão vendo, que você possa receber essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor, e cada um que vai ver, né, pela manhã, pela tarde, mas que possa receber da parte do Senhor, né? Nós não temos nada de nós para oferecer, nem para nós mesmos. Mas Deus, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe a minha necessidade, Ele é poderoso para trazer a palavra que vai responder nossas perguntas. Às vezes nós estamos sem saber o que fazer, olhando para um lado, olhando para o outro, sem rumo, sem direção. Louvado seja Deus. Mas Deus é que conhece o que está em oculto, Deus é que sabe o que está no esconderijo. Louvado seja Deus, conhece o caminho que está escondido. Deus é poderoso para abrir tudo que está no fundo do baú. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer nessa noite, louvado seja Deus. Rei de Covarabalacantar e canta. Realmente, Paela, a palavra não volta vazia. Louvado seja Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela fica no livro de Daniel, capítulo 2. Louvado seja Deus. Se você tiver Bíblia e quiser acompanhar, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é a bússola que nos ensina como deve andar, como deve fazer. Nós temos esse manual que temos que ler, temos que consultar. É a boca de Jesus falando, a palavra, o verbo que se fez carne, a palavra que se revela para nós, com exemplos que está na Bíblia, histórias que foram escritas, que nos serve hoje como exemplo, que nos serve hoje para nos dar uma orientação, para nos edificar, para edificar a nossa alma. Louvado seja Deus. Então, se você pode acompanhar, a palavra fica no livro de Daniel, capítulo 2, verso 17, que diz assim: Então Daniel foi para casa e contou o caso aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Juntos eles pediram misericórdia ao Deus do céu, pediram que Deus lhe revelasse o segredo para não morrerem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Deus revelou a Daniel numa visão o sonho do rei e o seu significado. Daniel louvou ao Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome do Deus para sempre, porque só Ele tem sabedoria e pode, e é Ele que faz mudar os tempos e as estações. Louvado seja Deus, né? Então foi essa palavra que o Senhor falou ao meu coração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando eu acordei, Deus falou ao meu coração que Ele revelava o segredo. Louvado seja Deus. Eu disse: Deus, qual palavra Tu pode me dar? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me levou quando José sonhou, e Deus revelou a José o segredo. O segredo que Ele tinha revelado para Maria, Ele revelou. Eu disse: Senhor, Tu tem me dado a palavra de José, a palavra de Maria para ministrar. Me dá outra palavra. Louvado seja Deus. E Deus disse: Eu revelei o segredo de Nabucodonosor. Eu revelei o sonho de Nabucodonosor para Daniel. Louvado seja Deus. E Deus me levou no livro de Daniel. Aleluia. E ali, quando eu comecei a meditar nessa história, Deus falou comigo que Daniel, ele foi levado junto com os cativos para a Babilônia. O rei Nabucodonosor tinha todo o poder, porque o próprio Deus tinha dado. Deus chegou a chamar Nabucodonosor na Bíblia de servo dele, porque todos são servos, todos obedecem à vontade do Senhor. Deus, Ele é soberano em toda e qualquer situação. Não tem maior. Deus não tem inimigo, Deus não tem adversário, porque Ele é superior. Ele é soberano. A soberania dele vai em toda e qualquer situação. Porque Nabucodonosor só estava ali como servo, obedecendo uma ordem do céu.
Louvado seja Deus. Eu não sei o que está acontecendo contigo, mas acredite que por mais que seja adversário, por mais que seja espinho, por mais que seja inimigo, só está obedecendo uma ordem, porque todos são servos, obediente à ordem divina. E tudo isso está cooperando para o seu crescimento. Louvado seja Deus. Minha amiga Simone Alves, hoje ela postou que mesmo as coisas ruins que nos acontecem, coopera para o nosso crescimento, e é verdade. Todas as coisas, está lá em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo Ele tem decreto, propósito na terra. Tudo que está lhe acontecendo, tudo que está me acontecendo, coopera, contribui para o nosso bem, porque tudo vai servir de testemunho, louvado seja Deus. E no final, nós vamos compreender que Deus tem a razão. Deus está certo, Deus não erra no seu plano, Deus não erra no seu propósito. Pode estar parecendo espinhoso, dificultoso demais continuar prosseguindo num projeto que Deus lhe determinou, num projeto que Deus lhe inclinou, lhe direcionou, mas acredite que Deus sabe o que é que está fazendo. Os espinhos, depois que passa por os espinhos, vai provar a rosa cheirosa. Louvado seja Deus. As flores, louvado seja Deus, porque tem flor, mas também tem espinho. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós achamos que porque está muito difícil, está difícil demais de prosseguir, não está cooperando. Acredite, está cooperando. Você não vai poder ajudar pessoas amanhã se você não tiver a experiência que está passando agora. E a experiência com Deus não é da vida do vizinho, é na nossa. A experiência é na prática. Nós aprendemos com Deus, é na pele mesmo, é vivendo, é adquirindo experiência, vivendo o propósito que Deus quer, que eu e você venha viver na terra, porque nós temos uma missão aqui, e essa missão ela tem que ser executada, porque a vontade de Deus é essa. Todas as coisas que acontecem, tudo está contribuindo. Muitas vezes Deus ele nos alerta, louvado seja o nome do Senhor, há um caminho, porque Ele está vendo que se a gente prosseguir naquele caminho ali, é um caminho de destruição, é um caminho de derrota, louvado seja Deus. E muitas vezes Deus está vendo o amanhã, o futuro, Ele nos orienta. Ai, decovarabalá, cantaricanta, ai, decovarabalai. Ele nos orienta, Ele nos diz, não vá, não faça, mas muitas vezes o nosso coração desejoso, ei, decovarabalá, cantaricanta, quer fazer o que Deus disse que não é para fazer. Ei, decovarabalá, cantaricanta. E muitas vezes quando chega lá na frente que acontece o que Deus já tinha avisado antes, vai chorar, vai lamentar. Ei, decovarabalá, cantaricanta. Eu vejo lágrima de sangue. Ai, decovarabalá, cantaricanta. E aí pode até dizer, Deus, mas por que está acontecendo? E Deus vai dizer, porque eu te orientei para você não ir, mas você quis ir. Muitas vezes Deus orienta e nós queremos ir com os nossos pés para o Egito, para o lugar onde Deus não mandou ir. Louvado seja Deus. E isso aí vai cooperar para o seu bem, porque vai ser um testemunho, vai ser uma experiência vivida. Louvado seja Deus. Vai viver essa experiência e vai testemunhar depois a experiência que viveu em desobedecer à vontade do Senhor. Porque difícil é quando a gente quer e Deus deixa. Louvado seja Deus, o nosso coração quer, a nossa vontade quer e Deus deixa, e Deus chega e diz, ei, se você for, você vai cair no buraco. Mas mesmo assim, o desejo, a vontade é mais forte e a gente não consegue. Ei, decovarabalá, cantaricanta. E quando se arrebenta lá na frente, Deus diz, ai, decovarabalá, cantaricanta. É para você ver como é que acontece na vida daqueles que caem no buraco porque não tem força de sair.
porque Deus ele é fiel e justo. Uma coisa é a tempestade que se levanta na nossa frente, que o próprio Deus coloca, assim como Deus colocou a tempestade ali na frente dos discípulos. Os discípulos estavam no barco, a tempestade se levantou ali naquele barco e ali eles ficaram amedrontados e Jesus se apareceu ali para eles. Eles acharam até que era fantasma, mas era Jesus ali em meio àquela tempestade. Jesus se apareceu, Jesus estava, foi Jesus que mandou eles ir, eles estavam em total obediência. Outra coisa é ir para o Egito com os próprios pés. Deus está dizendo, não vai, porque quer ir, quer realizar o que o coração está desejando. Enganoso é o coração do homem, manda dizer o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Daniel era um homem que tinha compromisso com Deus. Daniel, ele chegou no palácio, foi levado cativo, ele colocou no coração dele o propósito de não se contaminar com as iguarias do rei. Ele disse que não ia se contaminar, e ali a lei deles, ali a religião deles era proibido que eles comessem aqueles alimentos que o rei mandava servir ali para todos que estavam ali, para depois servir. Eles precisavam passar por aquele treinamento, eles precisavam ser alimentados, passar por aquele processo para servir o rei. Mas ali Daniel, ele tinha convicção na mente dele que ele não podia se contaminar com aquela comida ali, porque a lei dele, a religião que ele obedecia, os costumes que ele tinha, por servir a Deus, ele não permitia que ele participasse daquele banquete. E o banquete poderia ser muito atrativo, poderia ser muito bom, mas Daniel propôs no coração não se contaminar. E ele decidiu no coração. Com certeza a oferta era muito grande ali no palácio, ali deveria ter mulheres bonitas, deveria ter muita orgia, bebidas, mas Daniel e os amigos ali decidiram no coração não se contaminar. Não se contaminaram com tudo ali, porque decidiu agradar o coração do rei, o coração de Deus, porque Deus dizia no coração deles. Ali, para os outros ali, Deus estava permitindo que eles participassem daquele banquete, que eles comessem e bebessem, era costume, e eles tinham que ser alimentados, todos que estavam ali tinham que ser alimentados, porque o rei deu uma ordem e o eunuco que servia a eles alimentava todos. Só que Daniel era especial, tinha 4 ali diferentes. Daniel era especial para Deus. Daniel não podia se submeter ao mesmo que aqueles estavam se submetendo. Daniel decidiu renunciar, porque sabia que o preço era alto. Ele decidiu ali, por obediência a Deus, não tomar o que os outros tomavam, não beber, não comer, e ali fez um acordo com o eunuco, e assim o eunuco, o servo do rei, que tinha uma ordem do rei, passou por cima da ordem do rei para obedecer a ordem de Daniel. Agora imagine, ele colocou a cabeça dele em risco. Ele sabia que se o rei ou alguém descobrisse que Daniel e os amigos eles estavam comendo diferente dos outros, eles não estavam participando do mesmo banquete, o servo do rei sabia que a cabeça dele estava em risco. Ele estava desobedecendo uma ordem. Uma ordem não era de qualquer um, não, era a ordem do rei. Louvado seja Deus. Mas aí ele foi lá com sabedoria, Daniel, e conseguiu convencer ali o servo do rei. E ali ele pôde ter comida diferenciada. Começou a se alimentar de legumes e água somente, para obedecer uma direção que Deus tinha dado para ele.
Aquilo ali foi uma direção que Deus deu para Daniel e os amigos, porque Deus sabia que mais na frente Daniel ia precisar de ter um respaldo com Deus. Daniel ia ter que revelar segredo do rei, de sonho do rei. Daniel ia para a cova dos leões. Daniel precisava de experiência. A Bíblia fala que Daniel tinha um espírito de excelência. A Bíblia fala, todos erraram, pecaram. Agora fala aqui na Bíblia, eu não vejo falha de Daniel, muito pelo contrário. A Bíblia fala a respeito de Daniel, que Daniel tinha um espírito de excelência. Então, por Daniel ter o espírito de excelência, ele tinha sabedoria que o próprio Deus tinha dado para ele. E com aquela sabedoria ele conseguiu convencer ali o servo do rei e adquirir ali a comida que ele podia comer. Louvado seja Deus. E quando chegou aqui, na época que ele estava lá, passou um tempo, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E o sonho do rei amedrontou ele, deixou ele com medo. Louvado seja Deus. A garganta já está, mas louvado seja Deus. O rei Nabucodonosor teve um sonho, louvado seja Deus. E aquele sonho amedrontou ele. E ele acordou muito atribulado. E aí me chamou a atenção, aqui no capítulo 2 de Daniel, me chamou a atenção que quando ele estava ali, amedrontado, quando ele teve o sonho, ele mandou chamar os feiticeiros, os magos, aqueles ali que estavam à disposição, que eram prováveis, que eram as pessoas mais prováveis ali para resolver o problema dele. Interessante que na hora que eu estava lendo essa passagem, me despertou. Muitas vezes se levanta um problema na nossa frente e ali a primeira inclinação, a primeira opção é você procurar as pessoas que você acha no seu ponto de vista, as pessoas mais prováveis para resolver, para solucionar o problema. Muitas vezes é uma equipe que está ali, você chama todo mundo ali, aquelas pessoas, para resolver aquela situação imediata. Muitas vezes é um grupo, acontece um problema e você chama aquelas pessoas ali para resolver, são as pessoas mais prováveis. E o rei era aqueles magos, era aqueles feiticeiros, era aqueles ali que rodeavam o rei, que fazia tudo que o rei queria, que trabalhava com adivinhação, que fazia aqueles rituais ali no palácio. E aí o rei, quando ele teve o sonho, ele chamou imediatamente essas pessoas, porque o rei achou que eles iam resolver o problema dele. Ei, decovarabala cantar e canta. E muitas vezes está correndo para pessoas erradas, para procurar resolver problema, e não está resolvendo porque não tem bagagem para resolver. Louvado seja Deus. E ali, quando ele chamou aqueles ali, todos eles ali, né, estavam todos à disposição do rei. Quando ele chamou ele, o rei disse: eu tive um sonho e vocês vão me dizer o que é que significa esse sonho. Louvado seja Deus. Aí eles disseram: mas me conte o sonho, porque nós não sabemos como é que resolve. E aí o rei disse: vocês estão pensando que vão me enganar com mentira, seus falsos? O rei começou logo, percebeu que eles não tinham capacidade nenhuma para discernir o sonho dele. O rei foi irado, porque muitas vezes vai procurar a pessoa errada para resolver um problema. Então, quando se tem comunhão e intimidade com Deus, Deus vai lhe direcionar para a pessoa certa. Deus vai lhe dirigir a pessoa certa. Não procure pessoas erradas para resolver problema, que só a pessoa que tem comunhão, intimidade com Deus
pode lhe instruir, louvado seja Deus. Se você tem que desabafar, se você tem que contar algumas coisas que lhe acontecem, se você quer resolver algum problema, procure pessoas que têm comunhão com Deus, que possam lhe dar um conselho da parte de Deus, porque muitas vezes vai procurar a pessoa errada, que quer saber o seu problema, porque aqueles ali, os feiticeiros, os magos, eles queriam saber qual era o sonho do rei para dar interpretação. Ei, decovarabalá, cantar e canta. Quando se tem intimidade e comunhão com Deus, ele revela o oculto, profundo e o escondido. Louvado seja Deus. E ali o rei percebeu que eles queriam saber o segredo. Eles queriam saber o que o rei tinha sonhado. E o rei queria era a interpretação. O rei disse: é muito fácil. É muito fácil eu falar para vocês o que eu sonhei. Você está pensando que eu não sei que vocês estão querendo ganhar tempo? Rapidamente o rei se irou, botou um decreto que todos os sábios, que todos os adivinhos, que todos os magos, que todos iam morrer. Ali o rei Ciro lançou um decreto, inclusive para Misael, Ananias, Azarias e Daniel, que eram sábios e fazia parte daquela comarca. Eles faziam parte, eles eram sábios. E aí o decreto não foi para eles, não estavam isentos e nem fora do decreto, não. Eles estavam incluídos, louvado seja Deus. Porque quando o eunuco, que estava responsável de matar todos os sábios, foi procurar Daniel e os amigos, e Daniel procurou saber o que tinha acontecido. Aí o que foi que ele contou? Ele contou a verdade. Ele contou que o rei tinha tido um sonho e que os magos e que os sábios, os adivinhos, eles não conseguiram discernir. O rei se irou, botou o decreto: vai morrer todos. Isso quer dizer o quê? Eu e você não tá livre não. Quando o decreto vem, foi igual quando foi com Esté. A mãe mandou dizer para Esté: você está pensando que você, por ser rainha, vai ficar livre? Você também faz parte do povo judeu. Então o decreto foi para todos. É por isso que é bom eu e você ter comunhão e intimidade com Deus, porque quando o decreto de morte vem, que está incluída a minha vida e a tua, decovarabalá, cantar e canta, nós vamos orar e Deus tem misericórdia e revela oculto, profundo e escondido e dá livramento. Louvado seja Deus. É por isso que o segredo é orar. A oração é você se conectar com Deus. Oração é você conversar com aquele que te criou, que conhece o teu passado, que conhece o teu presente, o teu futuro, que sabe tudo o que vai acontecer, conhece tudo ao teu respeito, ao meu respeito. E quando você se disponibiliza a conversar com ele, a se envolver com ele, ele também se disponibiliza a te revelar os projetos malignos, os projetos que estão sendo liberados, se é o nosso favor ou não. Louvado seja Deus. E ali, quando o rei, louvado seja o nome do Senhor, o rei lançou o decreto, que Daniel ficou sabendo. Se Daniel não tivesse renunciado, se Daniel não tivesse obedecido o que Deus mandava, colocado no coração o propósito de continuar obedecendo a Deus, porque Daniel foi preso, cativo, ele estava ali junto com os outros, ele podia muito bem comer e beber de tudo que estava ali e dizer: é o que tem para hoje, eu sou livre para comer e beber, eu posso participar desse banquete, arabaladei, varabalá, cantar e canta. Mas Daniel se propôs a fazer algo para chamar a atenção de Deus, renunciou
o manjar para agradar o coração de Deus. O que você tem feito para agradar o coração do teu mestre, o coração daquele que te criou, o coração de Deus? O que você tem feito para agradar a Deus? O que você tem feito para chamar a atenção desse Deus? Rei de Covarabalá canta e canta, porque muitas vezes a gente pensa que só lê a Bíblia, ai de Covarabalá canta e canta, a gente pensa que ir para a igreja, a gente pensa que já é o suficiente, mas muitas vezes o teu amigo, o teu melhor amigo, o teu amigo íntimo, que é Deus, ele quer algo mais profundo, ele quer um particular diferenciado, e você muitas vezes não tem sensibilidade de ouvir a voz do teu mestre, porque não busca mais conhecimento em Deus, porque não busca mais comunhão com esse Deus. Então busca comunhão, porque se o decreto for liberado, aonde a tua vida estiver incluída também de morte, tu vai poder se ajoelhar diante dele, ou ficar de pé, louvado seja Deus, e conversar com aquele que pode te revelar o segredo e te livrar do laço de morte. Canta. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus a garganta, mas eu creio que eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir, em nome de Jesus. Às vezes eu percebo querendo fechar, mas não vai fechar. Em nome de Jesus. Interceda aí pela minha garganta. Não fecha, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela vai ser ministrada conforme Deus quer, em nome de Jesus. E ali Daniel, ele estava, todos vocês aí que entraram agora, né, que chegaram, boa noite, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, Deus abençoe, louvado seja Deus. E ali Daniel, ele estava ali quando ele ficou sabendo do decreto, louvado seja Deus, que era de morte, que ele e os amigos estavam incluídos, ele disse: me leve até a presença do rei. Que ousadia, né? Só tem essa ousadia quem conhece Deus. Só tem essa ousadia quem tem bagagem com Deus. Quem tem bagagem com Deus tem ousadia de ir na frente do rei, que tinha lançado um decreto de morte, que ele estava incluso, para dizer: rei, me dá um tempo. Será que ele confiava? Porque imaginou se ele duvidasse que Deus poderia revelar para ele, porque o único que podia revelar segredo era Deus. Não tinha sábio, não tinha adivinho, não tinha feiticeiro, macumbeiro que pudesse revelar aquele segredo. Era só o soberano, louvado seja Deus. E Daniel foi com muita ousadia na frente do rei. Se você tem bagagem com Deus, Deus não te deu espírito de temor, de timidez, não. Deus não te deu esse espírito de covardia. Deus te deu espírito de ousadia. Você precisa ser ousado, porque se foi Deus que te mandou, se foi Deus que deu a direção, se foi Deus que te mostrou, se é Deus que está te instruindo, vai na frente de quem tiver que ser. Pode ser rei, pode ser governador, pode ser o líder maior, pode ser quem seja. Se você tem o aval de Deus, ele vai na frente, se responsabiliza, dá o aval, dá as palavras na tua boca, vai lá, toca no coração de quem vai ouvir e a vitória é tua. Louvado seja Deus. Não tenha medo, tenha um espírito de ousadia da parte de Deus. Vá com ousadia, vá com força, com coragem. Você é corajoso, você é corajosa. Deus me trouxe aqui para dizer: tenha coragem de ir aonde tiver que ser, aonde tiver que for, louvado seja Deus. Não tenha medo. Deus não te deu espírito de temor, não. Deus não te deu espírito de covardia, não. Deus te deu espírito de ousadia. Você está pensando que eu estou falando isso aqui, Deus não me coloca na situação? Deus me coloca na situação de Covarabalá cantar e canta. Eu estou falando com conhecimento de causa, porque muitas vezes a gente se acovarda, fica ali sentindo covardia no coração, achando
que a pessoa é superior. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, louvado seja Deus, que está ouvindo essa palavra, porque Deus colocou para você ouvir, não importa a hora, não importa o dia, louvado seja Deus. Se você está ouvindo essa palavra, Deus está dizendo para você, Ele te colocou aqui para te dizer: eu sou contigo. Arabaladecô, varabalá, cantar e canta. Eu vou na tua frente. Xeredicô, varabalá, cantar e canta. Eu preparo caminho e coração. As palavras que coloquei na tua boca, vai e fala. Louvado seja Deus, porque o Espírito que está na tua vida é o Espírito de ousadia da parte de Deus. Não é o Espírito de covardia. Então, se Deus te mostrou, por que está temendo? O homem é pó e logo se desfaz, não tem poder de te prejudicar. Quem é o homem para prejudicar o outro, se assim Deus não permitir? E se Deus está lhe dando a direção, a revelação, a palavra, a condição, vai e faz o que Deus mandou, porque o reino de Deus, ele não para. Continua, girando em todo o tempo, não para, ninguém fica estagnado. Se você decidir parar, decovarabalá, cantar e canta, se você não for fazer o que Deus está te mandando, Deus levanta outro que faça, e você vai perder a honra. Então não tenha medo. Vá e faça o que Deus mandou, porque Daniel teve muita ousadia, coragem, força para ir. Agora me chamou a atenção que Daniel estava com 3 amigos verdadeiros. Daniel tinha 3 amigos verdadeiros ali com ele, que foi orar e ajudou ele em oração. E ali Deus teve misericórdia e revelou o oculto profundo e escondido, teve misericórdia, e ele louvou e adorou e disse: o nosso Deus é poderoso, só Ele pode mudar tempo, só Ele pode mudar estação, só Ele pode revelar o segredo oculto que está escondido. Ele revelou o sonho do rei, ele disse o que o rei tinha sonhado e também revelou o que significava o sonho que o rei tinha sonhado. Você está entendendo? Quando Deus permite uma situação como essa, nada mais e nada menos é para honrar aquele que Ele mandou. Então, se Deus está te mandando, vai e faça sem medo, porque Ele é servo de Deus, ela é serva de Deus, todos obedecem a Deus e Deus quer te dar uma honra. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então entenda e faça. Louvado seja Deus. É uma atitude arriscada? Pode parecer uma atitude arriscada? Pode. Muitas vezes a pessoa, ela se acha tão superior, ela coloca tanto medo que a pessoa tem medo de se aproximar, tem medo de chegar na outra pessoa e falar o que Deus mandou. Mas se Deus mandou, Ele se responsabiliza. Não temas diante deles. Louvado seja Deus, porque o Senhor é contigo para te livrar. Louvado seja Deus. E Daniel, quando ele chegou lá diante do rei, ele foi lá e disse ao rei tudo que Deus tinha revelado para ele. Agora, que Deus fiel é esse? Que Deus maravilhoso é esse? É esse Deus que eu e você serve. O Deus que não muda. O Deus que antes de haver tudo, Ele já existia. E existe para sempre. Ele é eterno. Um dia eu ia dirigindo e eu estava no processo, né? Estou ainda, né? Mas nessa época estava bem apertada o processo, estava muito angustiante. E aí eu ia dirigindo, eu ia entrar na pista. Quando eu ia entrar na pista, Deus bradou no meu coração e disse assim: esse carro, tu na minha mão é igual esse carro, que eu giro para onde eu quero. Louvado seja Deus. Eu sou eterno. Aí eu parei, a voz foi muito forte. Deus disse: eu sou eterno. Você é que está apressada.
Você é que quer para ontem, mas eu sou eterno. E o que tem para se realizar na tua vida vai se realizar, porque eu já fiz na eternidade. Ei, decovarabalacanta. Então, o meu propósito, o teu propósito na eternidade já está feito. Nós somos eternos, só que somos espíritos vivendo uma experiência humana aqui na terra. Deus falou isso para mim. Tu está vivendo a experiência humana, mas o teu espírito é eterno. É por isso que tu está sempre ligada comigo. É por isso que tu está conectada comigo, porque existe uma eternidade. Ei, decovarabalacanta. Existe algo superior. Arabaladecovarabalacanta. É por isso que eu e você procura apoio em algo espiritual. Quando a pessoa ela não vai para a igreja, ela vai para um centro de macumba, ela vai para um espiritismo, ela vai para uma reunião de adivinhações, ela vai para um ritual, mas sempre está procurando alguma coisa ali para buscar espiritualidade, para buscar algo espiritual, algo superior, porque nós somos seres eternos, nós somos seres espirituais, só que vivemos em uma casa, aqui essa carne, essa casa terrena aqui, aonde Deus disse que somos templo e ele habita. Ele poderia habitar em qualquer outro lugar, mas ele disse que habita no templo em nós, nessa carne. É por isso que nós temos que estar conectados com Deus. É por isso que nós temos que respirar, que falar Deus em todo o tempo, porque somos seres espirituais. E quando Deus disse para mim que eu estava ali dirigindo aquele carro, mas eu guiava o carro para onde eu queria e ele também me guia para onde ele quer. Por quê? Porque eu dei essa legalidade para ele. Quando eu aceitei ele como meu Salvador e disse: eis-me aqui, conduz a minha vida e que não seja mais a minha vontade, mas a tua. A Bíblia fala que temos livre arbítrio. Não é verdade? Deus nos deixa livre. Só que eu não quero esse livre-arbítrio. Eu quero a vontade soberana de Deus na minha vida. E eu dei essa legalidade para o Senhor e disse a Ele: me guia para onde Tu queres, louvado seja Deus. Porque é Ele que sabe o que é certo e o que é errado, é Ele que conhece o futuro, é Ele que sabe o que vai acontecer amanhã, é Ele que sabe todas as coisas. E quando nós aceitamos o Senhor e damos essa legalidade, então não é mais a nossa vontade, é a vontade do Senhor. E por que que muitas vezes dá errado? E por que que muitas vezes está na igreja, muitas vezes está lá ouvindo a palavra, mas aí vai e as coisas acontecem, dá errado e não dá certo? Porque muitas vezes Deus nos instrui, Deus nos conduz, Ele diz: vá por esse caminho, mas os nossos olhos naturais vê que o caminho é um caminho que não vai dar certo. Só que eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus é que sabe o caminho que vai dar certo. Deus é que sabe o caminho certo que vai nos colocar. Se você obedecer ainda mesmo, vendo com seus olhos naturais, que não é um caminho muito bom, mas Deus sabe que no caminho, no final, vai dar certo. Porque Deus não vai botar filho dele para ir para o caminho que vai levar para o buraco. Muito pelo contrário, Deus vai botar o filho dele para ir para o caminho que leva na vitória. Louvado seja Deus. Então, Deus falou para mim, Deus falou muito, muito forte comigo hoje, quando eu estava mais cedo, e aí Deus falou assim: quando você pega um avião, louvado seja Deus, e você vai para um lugar, e aí, digamos que você vai para São Paulo, só que lá em São Paulo tá a previsão de tempestade, vai cair gelo.
e o avião não pode passar por lá, mas só que o avião já está no ar. O avião já está voando, já está chegando, já está rumo a São Paulo. Só que se ele continuar e for para o destino onde ele comprou a passagem, sabe o que vai acontecer? Vai bater no gelo, não vai dar certo, vai cair, vai se arrebentar. E aí vai ter que mudar o percurso, vai ter que ir para Recife, ou para outro lado, totalmente diferente. Vai ter que ir para Recife para esperar essa tempestade passar e depois vai ter que aguardar, fazer uma conexão nos ares, vai ter que aguardar lá em Recife essa tempestade do seu destino que você comprou a passagem passar. Aí você vai aguardar, vai pousar em outro porto. E o Espírito Santo estava falando comigo hoje, e Deus dizendo assim, às vezes é necessário desviar o porto, às vezes é necessário pousar em outro lugar para esperar, porque se você for para o seu lugar, o seu destino que você comprou a passagem, louvado seja Deus, a tempestade vai estar grande, tu vai se arrebentar, não vai dar certo. Louvado seja Deus. E Deus falando comigo, eu disse, Deus, eu quero uma base bíblica para essa revelação. Louvado seja Deus. Aí Deus falou assim, Jacó ele queria casar com Raquel. Ele se apaixonou por Raquel. E ele foi ao encontro, encontrou Raquel, se apaixonou, trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Mas na hora de casar com Raquel, o pai colocou Lia. Louvado seja Deus. Em vez de casar com uma, ele foi casar com Lia. E Deus falou, o destino dele era Raquel. Só que ele teve que parar no porto de Lia. Louvado seja Deus. Eu fico rindo dessas revelações, porque só Deus, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve que ir para o porto de Lia, porque se ele fosse primeiro para o porto da amada dele, a que ele se apaixonou, sabe o que ia acontecer? Ela era estéril, não ia produzir. E Lia não era estéril, então Lia deu muitos filhos para Jacó. E ali ele trabalhou 7 anos ali, só que o porto, a passagem que ele comprou foi para Raquel. Só que ele teve que mudar o percurso e pousar no porto de Lia. E Deus me dando essa revelação hoje, eu estou compartilhando, eu nem sabia que eu ia compartilhar aqui, né? Mas como Deus está ministrando, Deus trouxe o entendimento, louvado seja Deus, então receba da parte do Senhor. Muitas vezes o local onde você quer ir, a tempestade está grande, tem muita tempestade. E Deus está dizendo, ei, primeiro você vai passar em outro porto agora. Eu vou te desviar do destino. Tu comprou a passagem para lá, só que eu vou te desviar para outro destino para tu esperar a tempestade passar. Porque ali ele pôde casar com Lia e depois de 7 anos ele casou com a amada dele. Louvado seja Deus, né? Então, nós estamos em um propósito que só Deus sabe qual é o propósito. O bom é obedecer, o bom é fazer o que Deus manda. Então eu e você não podemos ser guiados por vista, pelos que os nossos olhos veem, mas sim por fé. Então a alma que agrada ao Senhor é aquela que obedece o que Ele manda. Então nós temos que ser obedientes a Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus. Aqui nós temos na palavra de Deus, na Bíblia, muitos exemplos, muitas histórias que nós podemos nos basear, que é busca, que pode nos orientar. Mas eu e você também tem a nossa história. E nós também podemos fazer história aqui na terra. A nossa história também pode ser diferente. Louvado seja Deus. Nós podemos fazer uma história diferente com Deus. O que é que Deus está mandando você fazer? Qual é a direção de Deus para a tua vida? Porque
quando Deus dá uma direção, é essa direção que tem que ser obedecida. Quando Daniel chegou diante do rei, ele disse: rei, me dá um tempo, porque eu vou orar, eu vou buscar saber a revelação do teu sonho. E ali o rei acreditou em Daniel. O rei está virado, porque já tinha chamado os sábios, já tinha chamado os adivinhos, ninguém soube discernir o sonho dele. Mas Daniel teve a ousadia de chegar até o rei e pedir mais um tempo. Procurou ali os amigos verdadeiros, foram orar, ali e Deus revelou com misericórdia, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Esse é o nosso Deus, um Deus que tem misericórdia nas nossas vidas. Ele tem misericórdia. Se você está passando por aflição, se você está passando por dificuldade, ore a Deus, que Ele é misericordioso para lhe tirar da aflição. Ele é misericordioso para lhe socorrer, para lhe revelar o segredo que vai lhe dar a sua vitória. Louvado seja Deus. E ali ele pôde ir diante do rei. A vida dele foi salva, a vida dos amigos e a vida dos sábios, dos adivinhos, dos magos, salvou todos. Por quê? Ali todos que faziam parte daquele reinado foram salvos, os sábios que faziam parte, porque Daniel tinha comunhão com Deus, porque Daniel sabia que Deus revelava oculto, profundo, escondido, mistério, e que Deus mudava tempo e estação. Eu quero dizer que tem mudança de Deus e é para o teu bem. Louvado seja Deus. Deus muda tempo, muda fase e muda estação. Em outrora, em outro tempo, a fase era uma, só que a partir de hoje a fase é outra, a fase começa a mudar. Então muda tudo, muda primavera, muda outono, muda verão e muda inverno, e sempre vai mudando. Nós não podemos ficar estagnados e parados em uma só estação. Tem que continuar prosseguindo, tem que continuar andando, continua prosseguindo, continua na estação que Deus está te colocando. É uma nova fase, é uma nova estação. Se você por tempo vem em aflição, vem em sofrimento, em viver numa estação de sofrimento, uma estação de desilusão, uma estação de solidão, de tristeza amarga, Deus está dizendo que Ele muda essa estação. Ele faz florescer o teu deserto, Ele faz ficar mel aquilo que está amargo. Ele vai dar uma solução aí para a solidão, Ele vai te tirar da solidão. Muitas vezes a solidão é esmagadora, tira todas as forças, mas Deus conhece, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe até onde você suporta, é necessário. Agora tu já imaginou se a borboleta, quando fosse, ela ia entrar no casulo, a lagarta, e aí ela tem que entrar por o casulo, passar por um processo ali, a lagarta, no casulo, que é um processo fechado, um processo escuro, um processo difícil, e ali, mas para ela voar, ela precisa passar por aquilo ali. Agora imagina se ela fosse aí clamar, pedir oração, ore por mim, me tire dessa situação, me tire desse casulo. Como é que ela seria borboleta? Deus está te dando a oportunidade para voar, louvado seja Deus. Suporta o processo, suporta mais um pouquinho, porque o processo vai ser para voar. Tu vai voar, vai ganhar asas, vai saber, vai ter experiência. Deus não perdeu o controle dessa situação, Deus continua no controle. Não precisa se desesperar, não precisa, porque se Deus está, a mão dele estendida, quem pois pode recuar a mão de Deus? A mão de Deus é forte, a mão de Deus tem poder. Quando Ele inclina para alguém, pronto. E Davi disse: bom é cair na mão de Deus, que tem misericórdia, porque da mão do diabo Deus nos tira, mas da mão de Deus quem tira? Se Ele é superior, se Ele é soberano. Isaías 43:13 diz que antes que houvesse dia Ele é. Pois quem pode escapar das minhas mãos? Quem? Agindo Deus, quem impedirá?
Quem vai impedir o agir de Deus na minha e na tua vida? Há 7 anos atrás, ou quase 8 anos atrás, Deus me deu essa palavra. Eu estava prostrada, chorando, morava em Juazeiro. Eu estava no quarto prostrada, chorando. E Deus me deu essa palavra. Quem pode escapar das minhas mãos? Eu estava exatamente na mão de Deus. Eu estava exatamente participando de um plano, porque eu orei e eu disse: Deus, eu quero ver a sua glória. E eu nem sabia. Eu estava recém na fé, pensava que era convertida, mas não era. Ia para a igreja do jeito que eu achava que devia ir, mas não tinha compromisso com Deus. Eu tinha compromisso com as pessoas da igreja. Eu achava, queria mostrar para as pessoas que era crente, mas no secreto, eu e Deus não. Eu não tinha uma vida com Deus. Eu não orava como era para orar. Eu não lia a Bíblia como era para ler. Eu não buscava intimidade com Deus. Mas para todo mundo eu dizia que era crente, né? Para todo mundo. Qual é a sua religião? Evangélica. Mentira! Eu ia pro culto e Deus no louvor, e Deus dizia: os teus lábios me louvam e o teu coração está longe de mim. Tocava em mim, mas eu pegava uma pá e jogava pro meu irmão. Eu não queria, porque na verdade é muito difícil. A gente às vezes quer fazer uma coisa, às vezes a gente quer agir do nosso jeito e Deus manda a gente agir de outro. E é muito difícil, louvado seja Deus, é muito difícil a gente agir conforme Deus quer. Mas quando a gente renuncia a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, aí sim, aí você pode dizer que é um verdadeiro cristão. Então eu pensava que era, e eu chorava muito quando Deus disse que eu estava na mão dele. E aí começou todo um processo, que até hoje eu ainda estou em processo. Louvado seja Deus, assim como você também, porque aqui é assim, a estadia aqui na terra é um processo que nós passamos e estamos sempre passando. Você pode ver que a gente passa por luta, tem vitória, e daqui a pouco outra vitória, e por aí vai, e nunca para. Mas o caminho certo, o caminho que Deus conduz, é o caminho que vai nos levar à salvação em Cristo, porque o propósito de Deus em nossas vidas em todo o tempo é esse, é salvação, é esse o propósito, porque Deus sabe que nós somos eternos, e Ele nos salvou quando Ele sacrificou lá na cruz, quando Ele consumou lá na cruz, foi exatamente para minha e para a tua salvação. E Ele diz que é por fé que nós herdamos a salvação, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Então tu precisa buscar conhecer esse Deus, crer nesse Deus, ter fé nesse Deus para alcançar a salvação por fé, porque os discípulos perguntaram: quem é que pode entrar no reino? Aí Jesus disse para eles: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para mim, o que é impossível para você, é possível para Deus. Muitas vezes nós queremos algo, é algo que Deus coloca, uma promessa, um sonho, que aos nossos olhos é impossível. Mas Deus está dizendo: o que é impossível para mim, o que é impossível para você é possível para mim. Então, se é possível para Deus, e eu e você tem fé suficiente de tocar no coração de Deus, chegar lá no reino agora e tomar posse dessa vitória, eu quero dizer para você que se você tiver fé suficiente, você vai lá e toma posse dessa vitória, porque se Deus lhe deu essa promessa, delegou essa bênção para a tua vida, o direito é teu. O direito é teu, então tu vai lá e toma posse. Porque a túnica que coube só em José era só dele. Era só dele. Isso é, por direito, eu e você temos a roupa certa, o sapato certo. Ninguém pode vestir o que é meu e o que é seu. É nosso por direito. Ninguém toma, ninguém tira, no nome de Jesus, né?
Essa daqui é a palavra que Deus falou no meu coração para compartilhar, né? Essa palavra aqui, que Deus vai revelar o que está no segredo, no secreto do coração do rei. Eu não sei o que é que você precisa, eu não sei qual é a vitória que você precisa, eu não sei o que precisa ser revelado para que você alcance essa bênção, mas Daniel, ele precisava saber o que o rei tinha sonhado. Ele precisava descobrir o segredo que estava no coração do rei, porque era uma coisa que estava só entre o rei e Deus, porque foi Deus que deu o sonho, e ele confirmou o sonho, e por ele ter dado aquele sonho, o propósito ali era de exaltar, porque depois que Daniel chegou diante do rei, revelou o sonho, o rei se prostrou diante de Daniel. Daniel não era nada, mas teve ousadia, tinha um espírito de excelência, teve ousadia da parte de Deus para chegar lá diante do rei, com ousadia, revelar o que Deus colocou no coração dele. E ali ele se prostrou, levantou Daniel como governador, louvado seja Deus, deu presentes a Daniel, recebeu honra, foi honrado ali. Daniel foi para o governo depois desse episódio, depois que o rei, depois que ele foi lá revelar o sonho do rei, ele passou para outra etapa, ele passou para outro nível, subiu de cargo. Você pode também subir de cargo, louvado seja Deus. Deus pode te dar uma estratégia que pode te levantar. Você não precisa estar no esconderijo, você não precisa estar no anonimato, no lugar escuro, no lugar deserto. A vida continua, o sol brilha, sai, vai voar. Já saiu do casulo, agora é viver. Viver, tira tudo que te prende, todas as amarras, todas as trancas, todo o medo, tudo que te prendeu até hoje, sai, vai para fora, sai porque Jesus é contigo, Ele vai na frente, a vida tá aí, a vida tá bela, recomeça, tem uma vida linda aí, tem um sol que brilha para te iluminar e tem muitas propostas, muitas estratégias. Você nasceu para vencer, você nasceu para brilhar. Esse foi um processo de casulo, um processo, um deserto, mas já acabou. Já acabou, louvado seja Deus. Agora sai, vai trabalhar porque eu sou convosco. Está lá em Ageu. Vai viver. A vida é bela, a vida continua. Nada mais pode te parar, nada mais pode te limitar. Passou por um processo, Deus te aprovou. Ai, Deus te aprovou agora para tu ir. Vai, sai, vai fazer. Louvado seja Deus. Muitas vezes Deus ele coloca muitos objetivos, propósitos em nosso coração e a limitação na nossa frente quer nos parar. Mas nessa noite, por o poder dessa palavra, aleluia, Deus está tirando da tua frente toda barreira, todo atrapalho, tudo que está lhe impedindo de prosseguir, de continuar. Vai voar, louvado seja Deus. Deus te chamou para isso, louvado seja Deus. E ali Daniel recebeu o cargo de governador e ele chamou, falou com o rei e chamou os 3 amigos. Me chamou a atenção, porque no processo difícil, no processo de casulo, os falsos saem de perto, se afastam, é forte, se afastam, sai, só fica os verdadeiros. Quando estamos passando no processo, como no dia que eu estava peneirando a massa da tapioca, que Deus dizia, estou assim, passando na peneira. Estou passando na peneira os verdadeiros. Porque tu vai e tu vai saber quem vai levar.
quem são os verdadeiros. Porque na bonança, porque quando está tudo bem, é assim de falso, que a gente se ilude, a gente se engana e a gente pensa que é tudo verdadeiro. Mas aí Deus permite você ficar impotente, você não ter possibilidade de fazer nada, você ficar sem, tira todo o teu poder, porque Deus fez isso comigo. Quando Deus nos coloca sem nada, quando Deus tira toda a nossa força, todo o nosso poder para fazer a seleção. Louvado seja Deus. E aí vai passando pela peneira. Louvado seja Deus. Só vai ficar os verdadeiros. Quando Daniel teve a oportunidade de ir para o palácio, ele chamou os verdadeiros. E quando Deus estava me dando essa revelação, Deus estava me mostrando, me dando o entendimento dessa palavra. Deus disse: quando está na dificuldade, você vê quem são os verdadeiros. Quem é aqueles que quando você está precisando vai lhe socorrer, vai estar ao seu lado e está contigo, se preocupa com você? Quem é aquele? Ou então aquele que vê que você está passando por dificuldade, sai de perto, lhe abandona e acaba de matar. Porque quando a gente pensa que alguém é amigo, que alguém é verdadeiro e estamos em dificuldade e a pessoa faz isso, a gente cai mais ainda no fundo do poço. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe o que está fazendo. Então, se Deus ele mostrou ali para Daniel que os verdadeiros eram eles três, eram os verdadeiros. E aí, quando ele foi para o governo, ele chamou os verdadeiros. Ele não foi só. Quando você passa por um processo, você sabe quem são os verdadeiros. Interessante que você pode contar nos dedos. Fica poucos. Aleluia. Fica poucos. Eu sei. Eu tenho experiência com isso. São poucos os que ficam. Mas vale a pena você levar para o palácio os poucos que ficaram. Porque em um pequeno grupo é formada uma grande nação. Louvado seja Deus. Então nós não precisamos de muito, nós não precisamos de quantidade, nós precisamos de qualidade. Deus sabe qualificar aqueles que é para estar do nosso lado, aqueles que são verdadeiros. Quem está qualificando é Deus, né? Eu lembrei agora uma amiga minha que ela está até aqui, louvado seja Deus, Kelly, minha amiga, um cheiro. Deus abençoe a sua vida. Ela teve um sonho já tem muito tempo, né? Deus está me lembrando e eu vou falar. Ela teve um sonho comigo. E aí nesse sonho, né? Eu estava em um lugar e tinha algumas pessoas. E ela disse que muitas pessoas faziam parte do meu grupo, né? Ali estava comigo e entrava nesse lugar. E quando entrava, ela disse que era muita gente correndo. Ela disse que conseguia entrar. Depois, no sonho, depois que ela entrava, a mão de Deus era colocada na porta. E muita gente ficava na porta e não conseguia entrar. E aí Deus confirmou esse sonho para ela na palavra. E ali ela me contou esse sonho, isso já tem uns 2 anos, eu acho, né? E é um sonho que pode servir para você também. Deus está fazendo essa seleção na sua vida também, né? Na hora que você estiver no topo, na hora que você estiver na bonança, os bajuladores vão correr, querendo entrar. Mas a mão de Deus vai ser colocada na porta. E só vai estar contigo aqueles que acreditaram no seu projeto. Aqueles que acreditaram em você, aqueles que se preocuparam quando você precisou, quando você teve fome, quando você teve sede, quando você teve solidão, aquele que se preocupou, aquele ali está qualificado para entrar, louvado seja Deus. Mas aqueles que não se qualificaram, a mão de Deus vai ser colocada. Louvado seja Deus, né? Então, que você possa compreender, porque Deus sabe o que está fazendo. Se tá tendo seleção, se está sendo feita seleção, dê glória a Deus.
Louvado seja Deus. Dê glória a Deus. Glorifique a Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Né? Então a palavra foi essa, que você possa receber. Amém. Louvado seja Deus. Eu vi aí, né, Roberto? Aconteceu com você e comigo também. Acredito que com muitos aqui também, né? Que acontece mesmo com a gente essas coisas, mas Deus fez a seleção na tua vida. Deus já te preparou, já te capacitou para você sair do casulo. Louvado seja Deus e voar. E Deus já sabe quem são as pessoas que vão estar contigo. Deus faz seleção, é Deus que faz seleção. Louvado seja Deus. É Deus que nos mostra, porque por isso que Deus ele fala ao meu coração: não rejeite ninguém, porque você não sabe aonde o milagre está. Você não sabe dentro de quem está o milagre. Muitas vezes a gente vê uma dificuldade em uma pessoa, muitas vezes a gente vê uma pessoa que no momento aos nossos olhos não pode nos oferecer nada, e muitas vezes a nossa capacidade humana, porque somos falhos, quer rejeitar, quer jogar para lá como se fosse nada. Mas Deus está dizendo: não rejeite, porque você não conhece o amanhã, né? Mefibosete estava no lugar de rejeitado. Ninguém dava nada por ele, ninguém fazia nada por ele. Estava com as duas pernas quebradas, era aleijado, tinha esse defeito, tinha essa dificuldade. Mas quando foi para lá comer na mesa do rei, passou a ser chefe até do próprio Ziba. Sentava lá na mesa do rei e tudo que era de Ziba passou para ele. Louvado seja Deus. Então ele pegou um cargo, louvado, um cargo acima. Então Deus ele tira mesmo aquele que está lá com as pernas quebradas, aquele que está lá aleijado, aquele que ninguém dá valor. Então por isso que eu e você que está ouvindo essa palavra, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, não rejeite as pessoas, não rejeite aquele que aparentemente não pode lhe oferecer nada, porque muitas vezes a gente rejeita porque no momento não pode oferecer, porque no momento está passando por dificuldade vem na minha vida, vem na sua vida, vem na vida de qualquer um, e aí a roda gigante gira. Depois Deus pega aquele que está na dificuldade, coloca por cima e coloca aquele soberbo que não ajudou, porque muitas vezes você não ajuda porque não pode, porque não tem, mas muitas vezes não ajuda porque é soberbo demais, porque se acha superior demais, porque acha que pode julgar e condenar, e a pessoa não está fazendo nada porque não quer. E muitas vezes não é porque não quer, é porque não tem força. Eu não posso julgar a vida de ninguém, nem você, porque a gente não sabe. Muitas vezes eu já ouvi pessoas falando: não vai para a igreja porque não quer, não muda porque não quer, não sai da droga porque não quer, não sai da prostituição porque não quer. Gente, só sabe quem está preso numa situação dessa, quem está. Eu não tenho, Deus me livre de falar que uma pessoa não faz alguma coisa porque não quer, porque eu não vou julgar o que eu não sei, para depois Deus me bota lá na situação para me saber como é que a pessoa está passando. Então muitas vezes não ajuda porque acha que a pessoa está na vida porque não quer. Decovarabalá canta e canta. Muitas vezes está na droga. Ei, xerevicovarabala canta e canta. Recebe aí, não vou expor teu nome, mas Deus falou. Muitas vezes está na droga porque não tem força, porque não consegue, porque o vício leva, porque não consegue se sair, não tem força, até quer, até chora querendo sair, mas não consegue, e você está julgando, está dizendo que não vai procurar alguma coisa para fazer, que não trabalha, que não sai porque não quer. Ei, Decovarabalá cantar e canta, não é porque não quer não, tu tá entendendo, né? Louvado seja Deus. Não é porque não quer não, é porque não tem força. Ajude, ame, porque não tem força. Louvado seja Deus. Mas na hora certa, aleluia,
Na hora certa, de Covarabala cantar e canta, Deus liberta desse lodo, porque é um lodo, mas vai se servir para um grande testemunho. A palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a bênção. Louvado seja Deus, vai superabundar a bênção, vai ser um grande homem de Deus, louvado seja Deus, vai ser uma grande mulher de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e vai ter testemunho para contar. Se eu não tivesse passado por todas as dificuldades que passei e passo até hoje, louvado seja Deus, eu não tinha nenhuma história para contar aqui. Eu ia chegar aqui e ia dizer o quê? Então, quando a gente tem história, a gente tem testemunho, a gente ajuda as pessoas. E não é testemunho de mentira, é testemunho de verdade. É a verdade, é chegar e falar a verdade. Louvado seja Deus. Passei e venci, porque Deus me deu vitória. E assim também vai ser na tua vida. Porque a mulher que ela foi rejeitada, que ela foi traída, ela só pode ajudar a outra que está nessa situação porque ela passou por um processo. E assim é o homem. Ele só vai poder ajudar outro que está na mesma situação porque ele passou por um processo. Então é um testemunho. Eu não vou poder ajudar uma pessoa que passou por a situação, que foi traída, que foi rejeitada, que foi humilhada, se eu não passei, se eu não tenho nenhuma bagagem. Então, quando eu passo, eu tenho um respaldo de dizer, eu passei e venci, superei, e você também vai vencer, e você também vai passar por essa situação. Louvado seja Deus. Então a gente passa para ajudar a muitos, e dói, porque Deus escolheu a mim, escolheu você para passar por isso que temos passado, mas no final é um caminho de vitória, é um caminho de bênção. Então, que nessa noite você receba essa palavra da parte do Senhor, possa se edificar, se alimentar com ela, né? Daniel capítulo 2, que Deus, ele vai te dar uma oportunidade de revelar esse segredo do coração do rei para te dar uma honra, porque Deus conhece o teu particular com ele, Deus conhece a tua intimidade com ele, Deus vai te honrar, né? Deus vai te dar essa honra, vai ser honrado, né, por Deus, porque quem revela o que está em oculto é Deus Todo-Poderoso, porque os magos, os adivinhos, eles chegaram para o rei e disse, mas os nossos deuses estão mortos, eles não moram entre nós, eles não estão no meio de nós, como é que eles vão dizer o que foi que o rei sonhou? Só que o Deus de Daniel, que é o mesmo Deus que eu sirvo e que você serve, está vivo entre nós, ele não está morto, ele reina, ele continua vivo, né? Ele está vivo e ele revela sim, ele revela o que está no coração, tanto o que está no coração do rei para te abençoar, como o que está no coração do inimigo para tentar te prejudicar. Mas a palavra do Senhor diz que arma nenhuma forjada preparada contra mim, contra ti, prevalecerá. Então não prevalece. O que é de Deus na minha e na tua vida prevalece, vai prevalecer. Mas o que não é, cai por terra, não vai prevalecer. Louvado seja Deus. Só o que é de Deus traz paz. Se você está sentindo paz para fazer, para resolver, faça, porque é Deus. Mas se está atribulado, se está com a alma aflita, não faça. Espere o Espírito Santo te dar paz, te tranquilizar para fazer, porque o que é de Deus traz paz. Amém? Que Jesus possa abençoar. Eu não fiz hoje no Instagram, mas eu vou postar esse vídeo no YouTube, porque tem pessoas que não tem Face, já falou comigo que queria acompanhar no Instagram, mas eu vou postar no YouTube, porque YouTube todos têm, né? Mas tem pessoas que não gostam de Face e a gente respeita, né? Louvado seja Deus, cada um faz o que quer e o que gosta, né? Louvado seja Deus. Então, agradeço a Deus, né, por vocês aqui, que Jesus abençoe cada um, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, vamos estar orando um pelo outro, né, intercedendo um pelo outro, né, o caminho que Deus nos conduz é esse, e que a vitória, que seja, né, uma semana abençoada aí para todos, que Deus possa prosperar em tudo,
passo de cada um, quem trabalha com vendas, né? Quem precisa de bater meta, que Jesus abençoe, que Jesus prospere as vendas, né? Que Deus incline, que Deus mostre as pessoas certas, traga os clientes certos, que Deus abençoe grandemente a cada um, no nome de Jesus, viu? E aí, quem quiser, né? Ou quem não viu o que eu ia fazer pelo Instagram, vai ver no YouTube. Jesus abençoe, fiquem com Deus.